Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 20. Como é que Jeremias é conhecido também? Mas talvez hoje você vai entender que ele não era um chorão, não. Ele era uma pessoa apaixonada por Deus e apaixonada pelo seu povo. Ele teve que sofrer ao levar notícias difíceis, verdades complicadas para o seu povo. Em Jeremias capítulo 20, do verso 1 ao 6, eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Jeremias capítulo 20, do verso 1 ao 6. Ele está entre os profetas maiores. Jeremias é maiores. Junto com Daniel, Isaías, né? Vou botar a musiquinha da escola dominical para você, tá, irmã? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 20, do 1 ao 6. Achou aí? Pazur, nome estranho, né? Filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas. Vocês observaram que ele fez questão de que o povo visse a vergonha que Jeremias estava passando. Então eu creio que naquele momento Jeremias saiu dali com sangue nos olhos, porque Jeremias só estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Ele não estava ali dando notícias ruins para o povo de forma deliberada, ele não era um profeta do mau agouro, ele era um profeta do Senhor. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magor Misabibe. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia, juntos. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos, os quais você profetizou falsamente. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos à Tua palavra nessa manhã para nela meditar, ó Pai. Fala aos nossos corações. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos ao Teu Evangelho, em nome de Jesus. Glória a Deus, você pode se assentar. Quem aqui gosta de ouvir coisas boas ao seu respeito? Vou citar alguns exemplos que eu anotei aqui. Diga para o seu irmão: você está muito bonito hoje. Fala para ele. É muito agradável uma pessoa chegar para você: olha como você emagreceu. Foi monjauro ou dieta, irmão? Conte para mim, qual o segredo? O irmão está tão formoso, o irmão está belo. Que linda a sua roupa. Quem não gosta de ser elogiado sobre a sua roupa? Como você cozinha bem? Que comida maravilhosa. Quem tem uma esposa que cozinha bem, dá um amém bem forte. Amém. Isso. Quando ela quer, entendeu? A minha esposa é uma cozinheira seleta. Se ela estiver muito me amando muito naquele dia, eu vou comer bem. Certo? Mas se ela não estiver muito satisfeita com a minha pessoa, vai comer o que tem. Quem já escutou isso? Vai comer o que tem, né? Amém. Faz parte, né? Faz parte. Eu casei com a boazinha e com a malvada também. Então, que perfume bom. Quem gosta de pessoa perfumada? Tem gente cheirosa que você abraça e você leva o cheirinho dela com você para casa. Isso é muito bom, quando você abraça a pessoa cheirosa. Eu gosto muito. Tinha um desenho, era um porquinho, mãe, que o cheiroso voltou. Quem lembra? Mãe, o cheiroso voltou. Né? Eu gostava muito dessa animação. Era muito legal. Gostava, Ana Barbera, né? Muito bom. Que linda é a sua casa, quando a pessoa vai até a sua casa,
Homens, como você é forte, hein? Quando o homem começa a malhar, já começa a notar o carocinho subindo aqui, né? Aí, ó, veja, veja, estou forte. É bom, que lindo é o seu filho. Eu lembro quando meu irmão nasceu, aconteceu um episódio engraçado, que meu pai olhou pro berço e falou com minha mãe assim, não podia me dar um menino mais bonito, não? Que meu irmão era meio esmirradinho, parecia criança desnutrida, né? Aí depois nasceu essa cara redonda que parecia aquele bebê da Johnson, né? Aí veio, um era um desnutrido, o outro veio até gordinho demais, né? E quando você escuta como seu filho é comportado, que coisa satisfatória. É muito bom escutar coisas boas. Mas o complicado é que nós também temos que, muitas das vezes, lidar com coisas que nós não gostamos de ouvir. Nós temos que lidar com coisas inconvenientes. Quando alguém que te ama e se preocupa com você e fala, olha, você não está se alimentando bem, você engordou um pouco. A pessoa que mais me fala que eu engordo é minha mãe. Minha mãe, desde os meus 13 anos de idade, ela me levava ao Vigilantes do Peso. Se minha mãe deixasse, eu ficaria quase igual. Meu primo Leonardo passou 150 quilos, né, coitado? Então, 250 quilos? Jesus! Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela me botou. Se deixar eu solto, eu chego a 100 fácil. Hoje eu estou no 99, assim, lutando para descer, ó, na luta para sair da casa dos 100. Então, é difícil, mas nós precisamos cuidar de nós. Eu já cheguei para muitos jovens da nossa igreja e falei, quando eu começo a ver tique nervoso no jovem, eu já falo, meu amado, você não está dormindo direito. Isso é excesso de tela. Porque hoje nós estamos vendo uma geração de piripaques, de excesso de celular, de excesso de jogos, de excesso de televisão. Então eu sempre estou policiando isso, avisando, mas as pessoas nem todos gostam de escutar, você está há muito tempo no celular. Minha filha mais velha quase falta me bater quando eu falo isso para ela. Ah, pai, acabei de ligar o celular agora. Aquelas respostas mal criadas, típicas de todo bom jovem. Nem adolescente você é mais, agora já passou, né? Adolescente ainda? 17 anos de adolescente ainda. Se for para mim, pede para guardar um pouquinho aí, tá? Segura aí, fala do culto, eu converso. A gente fala. A gente não gosta de escutar que o nosso filho está em más companhias. Isso entristece um pouco. Estou escutando um barulho estranho no seu carro, né? Você está com o seu carrinho lá, aí chega um amigo seu lá, olho gordo, né? Não, mas às vezes é um amigo te protegendo, te livrar de um acidente. A comida não estava muito boa. Quando você escuta isso, não gostou, faz você mesmo, né? As frases. Mas vocês perceberam como esses dois grupos de situações despertam em nós sentimentos diferentes? Mesmo que às vezes o que você escutou fosse para o seu bem, fosse para a sua proteção, seu bem-estar, muitas das vezes nós não gostamos. E nesse presente século se tornou cultural rejeitarmos as verdades que nos incomodam. E Jeremias estava passando por uma situação muito complicada. Existe uma frase muito batida que eu utilizo, todo texto fora de contexto. Mas para você entender o que estava acontecendo com o povo de Deus, eu vou ter que fazer uma mini EBD sobre esse tempo da história do povo de Deus. Por que o povo estava rejeitando? A Babilônia estava à porta. Os primeiros já haviam sido levados para a Babilônia. Era questão de tempo até o resto do povo ser levado, porque era cultural. O rei Nabucodonosor, ele tinha uma questão, o que ele fazia? Ele pegava os melhores de cada terra conquistada, tomava para si, para aprender a cultura e a ciência, ou seja, ele era um império em expansão, e ele queria cada vez mais sabedoria, conhecimento, então ele pegava os nobres, né, os sábios, para poder ensinar a cultura babilônica, né, ele ia contaminar com a cultura dele e ao mesmo tempo aprender sobre a cultura desses povos. Mas o tempo inteiro, todo o tempo, o caos estava acontecendo. E Pazur, tá tudo bem. Vou trazer para um profeta coach desses tempos, né? Deus te ama, olha a graça de Deus, Ele entende, você é pecador, é assim mesmo. Você já escutou alguma frase doce assim em algum lugar? Em algum lugar um dia você já escutou. Então ele ficava passando um termo mais popular. Pazur ficava passando pano para todo o povo. Ficava ali, já botou ali já? Obrigado, meu querido. Caso você queira saber, o tema da nossa pregação hoje leia para mim. Pazur estava fazendo um discurso
conveniente para aquele povo. Mas veja a situação que o povo se encontra. A cidade de Jerusalém estava prestes a ser destruída. E é interessante entender que Daniel, que já estava na Babilônia, acredita-se que o livro de Daniel já foi escrito já ele lá para os seus 78 anos, no final da sua vida. Daniel confirmou o que Jeremias falou. Leia para mim, por gentileza. Você entende que mesmo Daniel sendo um dos profetas, ele precisou ver esse tempo passar para dizer, agora eu entendi. Você tem que aprender, hoje nós temos tantos recursos para estudar, você tem IA, tanta coisa boa, pare de usar IA para emagrecer você na foto, dá para usar IA para coisas mais interessantes. Mas quando nós começamos a ligar os pontos do Antigo Testamento, o Antigo Testamento deixa de ser uma coisa obscura. Porque, vamos ser sinceros, o Antigo Testamento às vezes parece uma leitura um pouco difícil, não é? O Novo Testamento é muito mais gostoso. Tanto que quando a pessoa nova convertida, nós recomendamos que a leitura comece pelo Novo Testamento. Mas você precisa entender, quando nós começamos a ligar os pontos do Antigo Testamento, a luz do Espírito Santo clareia em nosso coração essa palavra, e nós vamos entender melhor tudo o que aconteceu com o povo de Deus. É importante lembrar que o Israel do Norte já havia sido, cuja capital é Samaria, já havia sido destruído. Tanto que a gente fala, as 10 tribos dissipadas. Essas 10 tribos e só restava o quê? Judá. Né? Então, agora, nesse momento, eles estavam muito vaidosos, porque eles não tinham sofrido o que a outra parte do povo havia sofrido. Então eles estavam achando que Deus mais uma vez os livraria. Só que, a palavra do seu irmão, não. Entender as datas e relações desse período vai te ajudar a entender muito mais essa história. Veja que interessante. Na primeira leva, aproximadamente a data de 605 a.C., Daniel vai para Babilônia, primeira leva dos cativos. Vai pegar o celular e tira uma foto aí. Vai estar gravado. Segundo momento. Esse episódio vai acontecer entre 605 a 597. É o momento final. Né? Ele está tentando, Jeremias está tentando, porque nós vemos no livro de Salmos, se Israel, eu creio que se o povo de Deus se prostrasse ao Senhor, destruísse os seus ídolos, largasse os cultos, as aberrações que eles praticavam, Deus olharia para eles com olhar de misericórdia, por mais vacilões que eles tenham sido, e Deus teria salvo eles. Eu creio nisso, porque Deus é bondoso, mas o problema do povo de Deus foi a teimosia, a persistência. E em 597, a segunda leva, Ezequiel vai para a Babilônia, Nabucodonosor volta, leva o rei Joaquim, né, com mais 10 mil cativos, incluindo o próprio profeta Ezequiel. E em 586 acontece a destruição do maior orgulho do povo de Deus, que era o templo. Era simplesmente uma das obras mais épicas daquela época. E quando eles veem a destruição do seu templo, é nessa hora que a ficha deles caíram. E tudo isso aconteceu para confirmar o que Deus já havia alertando por meio do profeta Jeremias e muitos outros. O próprio Jesus fala, Israel, Israel, que mata os seus profetas. Israel calou a boca de todos os que tinham verdades para lhe dizer, tirando-lhes a própria vida. Jeremias, não em registro bíblico, mas histórico, ele vai ser apedrejado pelos seus próprios conterrâneos, que se cansaram de ouvir não só a verdade, mas de ver a verdade se cumprir. É uma ignorância tão tamanha, porque tudo o que ele falou, tudo o que Deus disse, aconteceu, e ainda tinham raiva dele, simplesmente por ele falar a verdade. Fala para o seu irmão, a verdade às vezes ofende, fala para ele. Aí você vai se perguntar, pastor, mas o que aconteceu com o povo de Deus para chegar a esse ponto? Eles foram muito baixos. Eu diria para você que o povo de Deus foi mais do que baixo, eles foram subterrâneo. Eles foram muito além do baixo. Quem conhece uma pessoa que vai além do baixo na sua vida? Eu tenho uma na minha vida, né? Mas veja você que interessante. O povo não apenas abandonou a Deus, mas ele misturou a adoração do Senhor com cultos pagãos
horríveis, incluindo os de prostituição, imitando nações vizinhas. Certo? Existiam templos onde as prostitutas eram edificadas para se ter relações com elas, e eles tinham aquilo como algo, isso é santo. Isso era sem vergonhice. Não era santo, isso era sem vergonhice. Era um dos cultos que praticavam. Mas tinha algo pior que eles faziam, que é inclusive, quem já viu o filme Nefrários? Quem nunca assistiu Nefrários? Por favor, assistam. O crente que não assistiu Nefrários não sabe como o diabo trabalha. Assista. Anota aí, Nefrários. Qual é? Amazon Prime Video, por favor. Nefrários. Assista. Tem no YouTube, eu acho também. Nefrários. Salve isso aí, no celular. O dia que você assistir isso, você vai ficar 3 vezes mais crente, depois de assistir esse vídeo. Mas, olha o que eles faziam. Leia para mim. Entende? Eles diziam que matando as suas crianças, eles receberiam, seriam abençoados. Você vai ver em Guerra dos Tronos. Quem já assistiu Game of Thrones aí, alguma vez? Tirando as besteiras de Game of Thrones, você vai ver que essa série imita diversos momentos que o povo de Deus fez. Quando o rei mata sua filha para vencer uma guerra, se não me falha a memória. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Eles estavam num nível tão baixo, como é que funcionava? A estátua de Moloque, que matavam as crianças, era uma bandeja, a criança era colocada, e o fogo embaixo, a criança era morta, sendo fervida por uma chapa quente. Aí sabe o que eles faziam para silenciar o grito da criança? Batiam tambores muito alto. Muitas pessoas comparam isso ao aborto de hoje. Porque quando a criança é picotada no útero da mulher, ninguém escuta o grito dela. Eu já vi um vídeo raio-x, um médico ele fez uma ultrassonografia, inclusive ele era um dos maiores abortistas que tinha, mas o dia que ele viu essa imagem, o próprio largou esse hábito. Quando a pessoa entra com o bisturi, ele vê o feto desesperado, lutando e esperneando, enquanto aquele método que tritura e aspira, Então, é isso que o povo de Deus estava fazendo. É algo muito baixo. Deus nunca havia nem sequer pensado numa coisa como essa, mas eles pegaram o culto das nações e colocaram dentro da igreja. E esse é o desafio de nós que somos uma igreja pentecostal reformada, uma igreja bíblica. Não deixar que o que me agrada no mundo seja trazido para dentro da igreja, para que isso me faça sentir bem. Não, aqui é lugar de desconforto. Fala para o seu irmão, aqui é lugar de desconforto. Talvez se alguém pegar um corte dessa pregação, vai nem que tem ar-condicionado, cafezinho quentinho, água gelada, banco macio. Mas eu não estou dizendo desconforto no contexto de um culto de desconforto. Mas a palavra de Deus, ela tem que te confrontar todos os dias. Porque nós somos pessoas portadoras de um coração pecaminoso. Nós somos pecadores, amém? E carecemos da graça de Deus. E o que vai consertar isso daqui, porque qual é o problema que o povo de Deus não entendeu? Eles eram um povo separado. Um povo separado. Diga para o seu irmão, você é separado. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passou pelas águas do batismo, você é nova criatura. E a partir desse instante, você é um povo feito para andar em quê? Em novidade de vida, pelo poder. É isso. Israel não entendeu. Eles viram o mar se abrir, viram o calçado dos pés não se desgastarem. Tinha um alimento, durante o dia uma coluna de nuvem, porque o sol no deserto era forte, então a coluna protegia, durante a noite o deserto é frio, então uma coluna de fogo que aquecia todo o arraial. Deus era incrível com aquele povo, era incrível, mas por mais extraordinário que Deus havia sido com eles, o mundo brilhava no coraçãozinho do povo de Deus. E desculpa o que eu vou falar para você, às vezes nós não somos muito diferentes desse povo. O povo estava fazendo o que bem entendia, o que queria. Você pode fazer o que você bem entende, mas todo o acerto de contas um dia chega. E Deus falou, basta. E eu creio que Deus enviou Jeremias como uma prova de amor por aquele povo. Olha, eu ainda vou mandar ele,
para ver se eles escutam. Porque se eles me escutarem, eu de pronto lhe abateria o inimigo, né? E assim como ele prometeu no livro de Salmos, ele poderia mudar a história daquele povo. Ele podia mudar. Ele chega, ó, vai lá, avisa para eles o que está acontecendo, que se continuar desse jeito não vai dar. E mandou o profeta atrás de profeta, e o povo não fez nada, continuou fazendo o que queria. Então, mas antes de emitir o seu juízo, agora fala para o seu irmão, desperta, varão, fala para o seu irmão, desperta. Antes de Deus emitir o seu juízo sobre a sua vida, Ele vai te mandar um recado primeiro. Ele vai te avisar. Ah, é o pastor que está... Não, você está lendo a passagem hoje. Essa passagem que você está lendo hoje pode ser um alerta na sua vida. Se você vai apedrejar essa passagem ou não quando atravessar por aquela porta, a escolha é sua. Então, no Salmo 81, verso 13 e 14, ele fala, eu não botei aqui não botei, fica tranquilo. Mas ele diz o seguinte, Salmo 81, 13 e 14, vai estar salvo na gravação. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então Deus sempre, o propósito de Deus nunca foi ver o povo de Deus na miséria, o qual eles terminaram a vida deles. Deus sempre quis o quê? Bênção, cuidar deles. Mas eles terem chegado ao ponto que eles chegaram, foi uma escolha deles. Eles andaram com os próprios pés. E, inclusive, na reta final, o profeta fala, não vai para o Egito. E o que o restante faz dos fugitivos, vai para o Egito. Até no momento da lama, continuaram fazendo tudo diferente. Então, versículo 1, para uma breve exposição, por gentileza, retorne o texto. Pazur, filho do sacerdote Imé, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Que coisas? Pergunta para o seu vizinho, que coisas? Dá uma olhadinha, por favor, aí na sua Bíblia, no versículo, antes do primeiro versículo, que é o 19:15. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Jeremias 19:15. É o versículo acima de que a gente estava lendo o texto base. Achou aí? Jeremias 19:15. Perfeito? Leia para mim, por favor, assim. Ele fez outras coisas um pouco mais violentas, inclusive ele quebrou um vaso no mesmo local onde aconteciam os sacrifícios de criança a Moloque. Então, ele, a partir de certo momento, Jeremias está numa revolta tão grande que ele está para os quatro cantos daquele povo dizendo, olha, está tudo errado. Então, o que o povo resolveu fazer? Escutar o que Deus tinha que fazer ou calar o enviado de Deus? É aquela página que às vezes algumas igrejas quase que arranca da Bíblia, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Nem lê, né? Tome a sua cruz e siga, que, né, o zelo da tua casa me consome. Eu não posso ler isso não, que isso é muito perigoso, né? Dízimo, tira isso daqui da minha Bíblia, eu não posso ler isso aqui não. É mais ou menos isso que a igreja faz hoje em dia. Se o versículo me incomoda, o que eu faço? Tiro. Então Jeremias estava dizendo a verdade. Babilônia estava às portas. E trazendo para os dias de hoje, eu vou fazer quero fazer um paralelo. Pazur é igual aquele influencer da internet que se diz cristão, que fala as coisas que você gosta de ouvir. Era isso que Pazur fazia. Vou dar uns exemplos legais. Está tudo bem o seu filho participar de festas mundanas, como São João, é só uma festa cultural. Eu prego há 3 anos explicando a miséria e a fome que o povo que tem origem dessas festas pagãs pratica, é um dos povos mais miseráveis da nossa nação, é um dos estados com pior índice que existe, lá tem mais pessoa com benefício do que trabalhando, você sabia disso? É um povo que recebe mais benefício do governo do que trabalha, ou seja, o país inteiro praticamente sustenta esse povo, e mesmo assim, eu deixo de seguir, eu paro de olhar a postagem, eu vejo as crianças da nossa igreja festejando festa junina. Não pode falar festa? Gente, é festa pagã. Aí, eu já tive episódios de pais que chegaram até a mim, meu filho tem movimentos estranhos na cama. Sim, isso chama terror noturno. Quando eu entrego o meu filho ao ritual pagão, eu permito que Satanás traga terrores noturnos para a vida do meu filho.
Mas o influencer que eu gosto disse, e eu vou dizer uma coisa para você com muita tristeza no meu coração. Tem muitas vidas aqui nessa igreja das quais eu não sou pastor. O influencer do TikTok é o pastor. O influencer do Facebook é o pastor. Eu fiquei 3 anos pregando contra isso. Quando eu vi esse ano, eu falei, eu não preciso pregar isso de novo. Já ouviram já. Eu mostrei a origem, a raiz. Eu fui lá, né, eu fiz o ABC do quão maléfico pode ser para a vida de uma criança, Dia das Bruxas e festa julina. Já expliquei. Mas hoje nós vivemos o tempo do pazur, o tempo do nada a ver. Eu estou falando mentira, gente? E outras coisas. Não, você pode fazer coisas estranhas na cama com seu marido, que vão contra a palavra de Deus. Afinal de contas, se você não fizer, outra fará na rua. O importante é você prender o seu marido. Meu amado, se o que prende o seu marido com você, minha amada, ou a sua esposa, é fazer as coisas estranhas que ofendem a palavra de Deus, eu acho que um leito sem mácula é muito melhor do que agradar o homem ou a mulher. Eu estou falando algo errado? Gente, é a Bíblia. O pastor não sabe quanto eu ganho, eu vou dizimar quanto eu quiser. E se possível, nem dizimar eu vou. Vou fazer uma fezinha ali, o pastor não está vendo, vou fazer uma fezinha. E que a Bíblia fala sobre apostas? Jogo de azar. Mas o seu influencer, o seu pastor, para você que pratica essas coisas na internet, disse para você que está tudo bem. Meu amado, hoje eu não quero que você nem me escute, eu quero que você escute a palavra de Deus. Porque entenda bem, se nós não nos comportarmos como um povo separado, você é separado, mas se você é um povo separado, trazendo para a sua casa altares que não são da palavra de Deus, você vai estar cometendo o mesmo pecado do povo de Deus. E vai chegar o dia do acerto de contas. Pazur, ele é aquele grande influencer da internet, que fala tudo o que você gosta. E essa pregação ela foi tão complicada para mim, que o diabo me atacou mais de 4 vezes essa semana, para que essa pregação não chegasse até você. Ela é pesada para mim, porque ela é um raio-x da igreja. Pazur é um coach daquele tempo, dizendo que está tudo, mas não está tudo bem. Nós não estamos vendo milagres, estamos vendo adultérios, violência, pessoas sendo usadas, a igreja sendo desprezada, a infidelidade da igreja, o pecado e a imoralidade. Não estamos melhores que o povo de Deus, porque a tela do celular virou o nosso mamão, virou o nosso poste ídolo. A TV virou o nosso poste ídolo. Moloque virou tudo que você entrega ao seu filho. Quando você entrega o seu filho a uma rede social para consumir ele, está deteriorando e matando o cérebro do seu filho. Então o diabo, essa palavra rasgou tanto no meu coração, o diabo fez de tudo para não chegar aqui hoje. Todos os meus momentos de estudos foram atrapalhados por um problema. Todos, essa semana. Mas eu disse para Deus, essa palavra deve ser essa mesmo que você quer que eu leve. Porque eu nunca vi tanta luta, o diabo me atacar tanto, com injustiças, com pessoas praticando maldade, para que essa palavra chegasse até você no dia de hoje. E no versículo 2, leia para mim, por favor. E por isso mandou... Jeremias ficou numa posição humilhante, porque o alvo de Pazur foi exatamente humilhar Jeremias. Quando você pega um homenzinho bom, um pregador de uma igreja que prega a palavra de Deus, você vai ver muitos coaches querendo humilhar essas pessoas, se aproveitando da sua sabedoria, do seu conhecimento. Era isso que Pazur estava fazendo, porque eles entendiam que se desmoralizassem a palavra de Jeremias, a moral de Jeremias, ninguém escutaria Jeremias. Só que Jeremias continuou falando, porque Jeremias não falava de si mesmo, ele falava o que Deus estava mandando ele falar. É a palavra de Deus. Eu, como pastor, conheço todo tipo de pregação que deixa a igreja fervendo. Eu tenho empresas me caçando, pastor, vamos fazer um crescimento. Eu falo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não estou aqui para inflar a igreja, eu estou aqui para salvar vidas. Jesus está às portas. Então Jeremias botou, eu creio que ele botou o dedinho na Pazur, assim, agora eu vou te falar.
Porque quando estava ali sendo humilhado por você, Deus mandou outro recado para você. Escuta bem o que eu vou te falar. Então Jeremias disse, o Senhor mudou o seu nome, de Pazur para Magor Missabib. Não é um nome difícil. Pois assim diz o Senhor, eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Isso aconteceu? Sim, porque Deus não é homem para que minta. O final não foi bom. Fala para o seu vizinho, o final não foi bom. Cativeiro para alguns, morte para outros e a destruição do maior objeto de vaidade daquele povo, o templo de Jerusalém. E sabe o que é mais intrigante nessa história? Eu já falei isso nessa pregação, mas só para reiterar. Ele ainda vai ser morto, mesmo com toda a verdade acontecendo e mesmo com toda a verdade se cumprindo. Tudo que ele falou aconteceu. Então as pessoas se irritaram. A verdade, ela é tão ofensiva que às vezes as pessoas preferem fechar esse livro e esconder ele. Vou abrir só na igreja só que o pastor falar, porque se você abrir esse livro todo dia, que é a Bíblia, ele vai te mostrar uma coisa em você que precisa ser mudada para você alcançar a salvação. Eu curei minha depressão com a Bíblia. Eu falo isso com alegria no coração. Procurei homens de Deus, fui ofendido, fui tido como... E o tempo inteiro Deus fala assim, não importa o homem, o que importa é o que eu tenho preparado para você. Não importa o homem, eu sou contigo, eu sou o seu Deus, eu te seguro pela mão, eu sempre te sustentei até os 40 anos, Deus vai continuar te sustentando. E a partir de hoje, toda vez que o inimigo tenta botar uma tristeza no meu coração, eu falo, o meu Redentor vive e nada há de me faltar, eu vou vencer pelo poder do nome de Jesus. O diabo não quer que você abra esse livro, porque ele vai te libertar da mentira desse mundo. Vai te libertar da pregação coach gospel, fofinha, que diz que Deus aceita tudo. Deus não aceita tudo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus zeloso. Zeloso. Uma pessoa zelosa não aceita ver uma criança que canta, meu barco é pequeno e grande é o mar, e cantando São João lá. Olha a cobra, é mentira. A mentira é de quem? Os sinais estão ali. O pai e a mãe que não vê, me desculpa. A escola obriga. Minha esposa, a gente teve que... Quase foi reprovada, né? Nunca nenhuma filha minha precisou dançar. Chega lá, se for o caso, chama até advogado, porque não posso obrigar. Vai contra meu... Existe lei que protege você como cristão. Sabia disso? Existe legislação que protege você para respeitar o seu evangelho. Então, tenha isso em mente. Então, para sermos salvos, você tem que entender, você vai ter que lutar. Dá trabalho. Fala para o seu irmão, ser salvo dá trabalho. Preservar a nossa salvação é trabalhoso. E às vezes você vai ter que se dispor por causa da verdade. Porque olha o que a palavra de Deus fala. Leia para mim, por gentileza. Segura aí. Então, quando eu vejo a multidão da internet com um discurso flexível do evangelho, antes eu ficava com raiva, hoje eu fico feliz. Sabe por quê? Olha como a Bíblia é atual. Aqueles que vão para o inferno são um discurso fácil. E a porta, ela é o quê? E quando o Espírito Santo me confronta com a dificuldade que é você cumprir a palavra de Deus, eu vejo que o versículo 14 fala. O que o versículo 14 fala? Quem aqui quer entrar para... Isso aí foi eu que coloquei, tá? É que estava na minha anotação, na hora que eu copiei, né? Faz parte do texto não. Mas, entenda bem, se você quer entrar nessa porta, como na minha anotação ficou ali, viva como um povo separado, e não como um povo que mistura o pagão com a igreja. Hoje já existe... O santo e o profano, como a Ana disse. Hoje já existe igrejas que fazem o clube da terceira idade, aí vai todo mundo de jaquetinha, de óculos escuros, e vai cantar You Wanna Dance, né? Eu te cantava You Wanna Dance, né? Não, vamos botar... Eu vou botar as antigas. Eu era magro que dava dó, né? Vou botar rebanhão das antigas, que é crente, né?
Mas eu não preciso botar roupa nova dentro da igreja para agradar você e difamar o altar da igreja. O que eu preciso todo dia trazer para você? A palavra de Deus. O que você escuta e deixa de escutar, desde que eu não fira a palavra de Deus, eu não tenho problema nenhum. Busque sabedoria de Deus, o que você escuta, deixe de escutar. Essa é questão você e Deus. Né? Mas eu não posso transformar a igreja num culto pagão. Todo dia, quando você vier aqui, você vai escutar uma verdade desafiadora. Escolher praticá-lo ou não é uma escolha. E entenda bem, quem já viu aquele filme Matrix? Quando o oráculo fala para o Neo, quando você ir para aquela porta, você vai se sentir tudo bem, porque você acredita que não existe destino. Assim, acho que é isso que ela fala. Eu vou falar com você igual ela falou, o oráculo. Quando você passar por aquela porta ali, você vai se sentir muito bem, é só você lembrar do almoço, do jogo da seleção brasileira, futebol, seu trabalho, suas preocupações, e tudo isso aqui vai ter passado pela sua mente, acabou. Você pode apedrejar essa pregação, assim como o povo de Deus apedrejou Jeremias. Você tem poder de fazer isso. Você tem o poder de continuar não sendo a minha ovelha, apenas sendo um membro nominal. Que a internet é o seu pastor, o TikTok ainda pode ser seu pastor, o Instagram pode ser seu pastor. Eu gostaria que eu fosse seu pastor, porque eu amo você. O meu desejo é ver você salvo, mas isso é uma escolha. É um tempo muito estranho o tempo que nós vivemos dizer uma coisa como essa. Mas a partir do momento que uma pessoa na internet tem mais autoridade sobre a sua vida do que o homem que está em cima do altar, instituído por um conselho de uma denominação, é estranho dizer uma coisa como essa. Mas eu amo você. Eu não quero ver você cativo pelo mundo. Eu não quero ver sua casa sendo destruída pelo mundo. Eu não quero ver seu casamento ser destruído pelo mundo. Ser cristão é trabalhoso. Para de olhar para esse evangelho frouxo que arrasta multidões para a porta larga. Trabalhe a sua vida com esforço. Fala para o seu irmão, vai dar trabalho. Mas eu estou contigo. Fala para ele, eu estou contigo. Seu pastor está aqui com você também, para te ajudar, para vencermos pelo poder do nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Santo e poderoso Deus, ó Pai.